Falando em Alexandre de Moraes, Augusto, o ministro do Supremo votou nesta segunda-feira para tornar réus mais 70 pessoas denunciadas por envolvimento nos atos do 8 de janeiro em Brasília. O julgamento ocorre em plenário virtual e vai até às 11h59 desta sexta-feira. A sessão extraordinária foi convocada pela presidente da Corte, ministra Rosa Weber. Esse é um dos últimos blocos de denúncias em análise no STF. Até o momento, o tribunal aceitou 1.295 denúncias de um total de 1.390 apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. 128 pessoas seguem presas. Paulo Martins, na sua opinião, como está sendo a justiça quanto a esses tantos casos de pessoas denunciadas desde janeiro para cá? A impressão que eu tenho é que há muitas inovações, né? E inovações não desejáveis. Juridicamente, quem pode inovar não é a justiça, não, é o Congresso, quando cria legislação nova. Ao Judiciário, cabe usar os instrumentos que estão ao seu dispor, instrumentos legais, para lidar com qualquer situação que venha a ocorrer. E as denúncias dos advogados são as piores possíveis. É claro que os atos que aconteceram são graves, não são desejáveis, todos nós repudiamos tudo aquilo, quem participou, quem apedrejou, quem fez quebra-quebra, enfim, vai ter que ser punido, mas conforme a lei, nada além da lei. E a impressão que se tem é que tem algo diferente ocorrendo. Advogados relatam que tem dificuldade de acesso, não está havendo a individualização das condutas. Note que são liberados em blocos. Ah, tá ali, tá junto, coloca junto. Espera lá, há diferenças. Há diferenças em que quem estava na frente tirou uma foto e entre quem atirou pedras, quem quebrou, quem incitou. Há uma série de diferenças nessas condutas, né, por sua intenção e também pelo resultado que se causa. E aí, nós não podemos simplesmente aceitar que haja uma dualidade de ordenamento jurídico. Olha, para tais situações ou tais grupos sociais, nós temos aí um super garantismo constitucional. A gente não vê o pessoal do MST ser punido pelos atos que eles praticam. Nós vamos falar disso mais adiante. Mas não se vê. Sabe-se quem são as lideranças, está lá filmado o vandalismo, é na Embrapa, é na Aracruz Celulose, é num monte de propriedades que podemos citar aí até amanhã. E cadê as denúncias? Cadê os presos responsáveis por essas ações? Nós não vimos na mesma medida. Ah, Paulo, não compare porque são fatos de gravidade diferentes e tal. Esse tem um simbolismo muito maior, que é o 8 de janeiro. Mas do ponto de vista legal, que você precisa identificar a conduta ilegal, tipificar, individualizar as denúncias e as penas, não há diferença nenhuma. Só vai haver diferença depois de averiguar qual que é aquela conduta e seu enquadramento no tipo penal, né? Mas é preciso ter todo esse aparato jurídico respeitado, porque amanhã ele pega você que está aplaudindo. Não adianta fazer concessões para ilegalidades. Ela não cessa naquele caso em que você acha que a ilegalidade é necessária para ser justa. Então, mesmo diante do que ocorreu em 8 de janeiro, é preciso o respeito à lei. E o que me parece, segundo os advogados, muitos deles que estão atuando nesses casos, criou-se um ordenamento de exceção para esse caso do 8/1. Ô Silvio, você falava num 8/1 justamente sem fim, interminável, e qual a sua opinião agora, então, quase 8 meses depois, uma nova semana todinha de julgamento sobre o assunto na corte? O que esperar, Silvio? Num julgamento em 4 de abril de 2018, o ministro Alexandre de Moraes votou da seguinte forma, abre aspas, não cabe ao STJ ou ao STF analisar prova, matéria fática. O Tribunal de Segunda Instância faz isso. Inverter essa lógica do sistema penal, segundo a Constituição, parece ilógico. Essas prisões todas são ilógicas. Essas pessoas não têm foro privilegiado. Elas não deveriam ter sido presas a mando de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E elas estão cumprindo pena com tornozeleiras eletrônicas nas suas casas de forma irregular. Isso é um atropelo constitucional de cima para baixo que nós estamos vendo acontecer no Brasil todos os dias.
Repito o que falei no começo do programa, o dia 8 de janeiro precisa acabar. E para que esse dia termine, o Supremo Tribunal Federal deve ser guardião da Carta Magna, guardião da Constituição, não deve inventar legislação. Essas prisões são ilegais. Ponto. Devemos parar por aqui. E, Ana Paula, também vale destacar ainda 128 pessoas presas. A gente não ouve muito falar, não é, Ana, sobre prisões injustas. O que vai acontecer com as pessoas que foram presas injustamente? Algum tipo de correção pode se esperar, Ana? Difícil acreditar nisso, né, Adriana? Nós sabemos que já é óbvio que estamos diante de um estado de exceção no Brasil. E mesmo, Adriana, que tem alguma recompensa no final, financeira, alguma reparação, esse tempo não volta mais. Isso é tortura psicológica. Além da tortura física de estar preso ali, né, fisicamente dentro de uma cela, injustamente, isso é tortura psicológica. Esse tempo não volta mais. Né? Pessoas que perderam os funerais de pai, de mãe, filhos que estão sem o pai, sem a mãe, filhos pequenos precisando da mãe, avós, olha, Adriana, qualquer reparação financeira nesse caso não vai estancar, não vai fechar e curar essa ferida que vai ter uma cicatriz para sempre na vida dessas pessoas, para sempre, isso não vai mudar. Eu acho que o cenário, né, legal de tudo isso que está acontecendo, o Paulo e o Silvio já desenharam muito bem. Eu só queria trazer, já que estamos falando de Alexandre de Moraes e falamos de imagens que não querem ser cedidas pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, a uma CPI importantíssima que investiga quase a queda da República, eu gostaria de perguntar mais uma vez, porque perguntar não ofende, e as imagens do aeroporto da Itália, né? Porque a República foi atacada também num bate-boca da Itália. Um ministro foi gravemente ofendido, de acordo com a imprensa, de acordo com algumas pessoas, né? Embora outros passageiros tenham dito que não foi bem assim, que o bate-boca foi com o filho do ministro e o ministro nem estava perto, depois o ministro chegou, enfim. O disse-me-disse continua nessa história e nós vamos ficar ainda só com desenhinhos. Não foi um dia tão grave para a instituição Supremo Tribunal Federal? Onde estão as imagens do aeroporto da Itália? E também, Augusto, a gente ouviu na notícia mais 70 acusados se tornam réus, como se em lote, em grandes sacos, pacotes. Não há individualização dos casos nessa investigação? Até porque o número é redondo, né? Quando você chega a um número redondo, você não individualizou, é nada. É nada. Põe aí 80, tira 70. É muito simples. Esses processos, como disse a Ana, nada devolve. Né, o tempo consumido na prisão, essa crueldade institucionalizada pelo ministro Alexandre de Moraes, com o apoio militante de todos os demais integrantes do Supremo, isso aí é o começo do cumprimento da pena sem julgamento. Sem julgamento. Mas o crime de que qual crime foram acusados? Existe esse crime? O que é? O inquérito é secreto, as investigações são secretas, ninguém sabe do que é acusado. De dar um golpe, isso é uma piada, né? Isso é uma piada, já mostramos que é uma piada. Então participou do golpe como anfitrião e guia turístico o general Dias. Tem também que cuidar desse caso. Tá? Alguma coisa fez simpática ao golpe o ministro Flávio Dino, para esconder aí as filmagens, tá, de um tranquilo domingo no Ministério da Justiça. Agora, essas ilegalidades, essas arbitrariedades inconstitucionais serão um dia anuladas. Serão um dia anuladas. E todos terão de ser indenizados. E quem é que paga a conta? Não são os ministros. É o povo brasileiro. Não foi respeitado o direito de ampla defesa.
Não houve o contraditório. Não há o devido processo legal. Esses julgamentos têm a mesma validade do que tiveram os processos de Moscou, usados pelo Stalin para matar meio mundo, para afastar todos os inimigos, obrigados a confessar. E mais, por que julgamento virtual? A Covid continua só no Supremo Tribunal Federal? Porque eles não se reúnem para julgar diante do povo brasileiro, com tempo para todo mundo ouvir e oportunidade, e ao mesmo tempo ele junta 800 pessoas para saudar a chegada ao Supremo do advogado Lula. 800 pessoas festejando com o nosso dinheiro. Agora julgam 800 virtualmente. É um gesto covarde. Covarde, mostrem o rosto, condenem na frente do povo brasileiro e provem que eles cometeram algum crime, os condenados. Porque essa tornozeleira eletrônica vai ficar para sempre como uma das manchas que não desaparecem do Supremo Tribunal Federal. Silvio. Deixa eu só fazer um adendo, Augusto. Essas pessoas têm o direito de ser julgadas em primeira instância e não pelo Supremo Tribunal Federal, que é a última corte recursal do país. Ou seja, elas serão julgadas pelo Supremo e não terão a quem recorrer. Elas têm o mesmo direito de um senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que por um erro de CEP, o processo voltou para a vara de origem. Essas pessoas têm o mesmo direito do presidente da República.